Vocês sabem quais as cirurgias plásticas mais procuradas e procedimentos estéticos também mais procurados pelas pessoas antes do casamento? Maio, além de ser o mês das mães, também é conhecido como o mês das noivas. E toda noiva quer, no dia do seu casamento, estar maravilhosa, né, Dr. Kuiven? Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Aqui ao programa. A gente sabe que o casamento exige uma organização prévia de mais ou menos uma média de 1 ano. Mas nem toda noiva decide casar com muita antecedência. E tem casamentos que são organizados em um período menor. E essa noiva quer estar bonita da mesma forma. O que dá para fazer num período que não é tão longo, assim, com tanta antecedência, de procedimentos estéticos, de cirurgia plástica, enfim? Esse é um questionamento muito comum no consultório de cirurgia plástica. Por incrível que pareça, é muito comum aquela situação de uma senhora que vai para uma festa de casamento do filho, que vai na formatura do filho, enfim, pessoas que vão querendo fazer uma coisa para estar mais bonitas num evento. E o casamento é uma dessas situações. Muitas noivas consultam o cirurgião plástico, algumas delas com bastante antecedência. Bom, aí não é o caso do que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar daquela noiva que não se organizou tanto e que já está chegando perto, faltando 3, 2, 1 mês para o casamento. SOS. E ela quer fazer alguma coisa, tá? Então, assim, em termos cirúrgicos, a gente sempre, não só em cirurgias, em procedimentos estéticos também, a gente tem um planejamento, tá? Em quanto tempo a pessoa vai se recuperar, tá? No casamento, a gente tem um evento assim que é muito importante. Vão ser tiradas muitas fotos, a noiva quer estar impecável, então a gente tem que trabalhar com uma folga um pouquinho maior em termos de tempo de recuperação, tá? Para a gente não passar pela situação da noiva chegar no casamento, tá com o rosto inchado, ou tá com um pontinho que abriu, um pontinho infeccionado, não está podendo dançar direito porque fez uma cirurgia há pouco tempo atrás. A gente tem que fazer um planejamento um pouquinho melhor. As cirurgias, normalmente, a gente pede para as noivas assim, evitarem fazer no mês do casamento, no mínimo 60 dias antes, tá? Porque senão, assim, ela vai... Por causa do inchaço, a pessoa muitas vezes vai estar com algum tipo de restrição, pouquinho, se sentindo um pouco inchada, ainda com um pouquinho da sensação da cirurgia, então ela pode não estar completamente à vontade para dançar, por exemplo. A noiva que colocou uma prótese de silicone há 30 dias antes do casamento, talvez ela já esteja bonita, o decote esteja bonito, provavelmente. Ela vai se achar bonita nas fotos, mas assim, ela não vai curtir o casamento, não vai poder dançar à vontade, não vai poder pular. Exatamente, vai ter que pedir não, me aperta muito no abraço, porque... Então, assim, o ideal é um tempo um pouquinho maior. 60 dias é um bom prazo, assim, para a maioria das cirurgias. Se puder 3 meses, melhor ainda, 4 meses, melhor ainda, tá? Mas não antes de 30, 45, 60 dias, para qualquer tipo de procedimento. Então, assim, não é uma boa alternativa a pessoa fazer uma cirurgia tendo um tempo curto para recuperação. Existem aquelas situações em que a paciente quer dar uma melhoradinha no visual antes do casamento. Então, assim, os procedimentos estéticos, eles entram bem. Muitas coisas podem ser feitas, assim, num espaço um pouquinho mais curto. Preenchimento com ácido. Botox, o ideal também, uns 30 dias antes, tá? Se a noiva está acostumada a fazer botox já sempre, tá, com o mesmo profissional, eventualmente ela pode fazer do mesmo jeito, às vezes até menos tempo, 15 dias, 10 dias. A gente já sabe exatamente como aquela paciente reage. Então, assim, dá para fazer. Procedimentos assim de pele, dá para fazer, porque assim a gente conta que no dia do casamento a maquiagem normalmente esconde muito bem coisas de pele. Então, se está com um pouquinho, alguma coisinha, alguma coisa de textura de pele, a maquiagem vai tapar, vai disfarçar, tá? O que deve ser evitado são procedimentos que podem gerar um inchaço mais prolongado. Então, preenchimentos de lábio, principalmente, preenchimento de sulcos, um preenchimento que pode ficar um lado um pouquinho mais inchado que o outro. Então, assim, diferença de inchaço de um lado para o outro, a maquiagem não tira. Isso tem que ser evitado.
tá? No mínimo 30 dias antes, para dar tempo de desinchar, não ficar muito visível. Às vezes um preenchimento labial que vai ficar lindo dali a 15, 20, 30 dias, naquele dia do casamento ainda não está bem natural. Então tem que evitar. Então, assim, procedimentos de pele, botox, alguns procedimentos estéticos, tipo uma criolipólise, alguma coisinha assim para diminuir um pouquinho, um pneuzinho, alguma coisa que não vai gerar uma recuperação maior, que não vai precisar usar cinta no dia do casamento, isso pode ser feito com uma antecedência um pouquinho menor. No mês, tá? por exemplo. No mesmo mês, isso aí pode ser feito. Tá? Qualquer coisa um pouquinho mais agressiva, o ideal é dar um pouquinho mais de tempo. No mês, então, drenagem. Massagens. Procedimentos estéticos, radiofrequência, criolipólise, laser se ela respeitar um pouquinho mais de tempo, mas assim, às vezes alguma microcasquinha, às vezes algum roxinho, alguma coisinha, a maquiagem vai poder tirar, tá? E procedimentos estéticos em geral que não exijam uma recuperação maior, isso aí dá para fazer. Mas de cirurgia tem que ter uma certa antecedência. tem que ter um pouquinho de antecedência. Isso aí, senão aí o tiro sai pela culatra, né? Exatamente. Aí no dia fica... Exatamente. Não fica tão agradável quanto. Então, organização... É bom se organizar um pouquinho, tá? E né, deixar o casamento como uma data tranquila, que ela vá curtir bastante, né? Então, como igreja, salão, o buffet da festa é organizado com bastante antecedência, os procedimentos de testes e cirurgias também devem entrar nessa mesma batida e ser organizado com um pouquinho de antecedência.